O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. O Evangelho que nós acabamos de ouvir deste sexto domingo da Páscoa segue imediatamente aquele Evangelho que nós ouvimos no domingo passado. No domingo passado eu recordava que quando os discípulos se deram conta de que Jesus estava para partir, que iria deixá-los, eles ficaram muito turbados. E Jesus, ao perceber que eles estavam muito turbados, incomodados emocionalmente, naquele momento desequilibrados, tristes, ele lhes disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao falar isso, Jesus esperava de alguma forma que os discípulos ficassem em paz, porque ele disse: não se preocupem, existe um caminho, um horizonte a ser seguido. Eu sou o caminho. Não se preocupem, existe uma verdade que fará com que a vida de vocês não fique uma vida marcada pela ausência da presença. E eu recordava que a palavra verdade aqui no grego é completamente contrária ao sentido da verdade como nós a concebemos, de origem latina. Verdade como oposição à mentira, verdade como aquela realidade que se verifica pela palavra e o fato, em que as pessoas podem comprovar que realmente aconteceu e chamam de verdade aquilo que elas puderam atestar. No grego, um sentido muito mais profundo, e que não somente tem a ver com aquilo que os discípulos viveram nesse momento, mas tem a ver com a própria revelação de Cristo. Ele é aquele que nos tira do ostracismo do léter, aquele rio da mitologia grega, no qual todo mundo tinha medo de parar, porque era o rio do esquecimento perpétuo. Então, quando Jesus disse que ele é a aletheia, traduzido em português como verdade, ele está dizendo que os seus discípulos não serão esquecidos, não serão abandonados. Vejam que maravilha, nada tem a ver com o sentido da verdade como nós pensamos na nossa concepção de que Jesus é a verdade porque veio escancarar as trevas da mentira. Não, Jesus é a verdade porque aqueles que lhe pertencem não ficarão esquecidos, não ficarão abandonados, não serão deixados para trás. Vejam que palavra profunda de conforto. E depois ele conclui: eu sou a vida, para dizer que ele é a salvação, que fará com que eles tenham um sentido mais pleno da sua existência. Ao que tudo indica, esta palavra tão profunda de Jesus não tocou a todos. E na vida é sempre assim. Algumas coisas precisam ser repetidas e repetidas e repetidas e repetidas, até que algumas pessoas um dia caiam na real. Ouvir uma verdade, algo bonito, algo profundo, algo orientador de horizonte, não significa ser imediatamente tocado por aquilo. Se fosse assim, a primeira vez que nós ouvíssemos alguém que nos fale com tanta lucidez nessa vida, como pais, educadores, amigos, pessoas que nos amam,
nós seríamos imediatamente tocados pela beleza daquela palavra. E quantas vezes isso é repetido e repetido e repetido e nós não escutamos. Alguns, um belo dia lá na frente, às vezes depois de anos, de tempos já vividos, se dão conta de que já tinham escutado isso e de repente dizem: meu Deus, eu já ouvi isso, meu Deus, eu já me deparei com isso, como é que eu não vi? Mas é assim, depende do caminho de cada um, da percepção de cada um. Alguns fazem terapia e em pouco tempo recebem alta, outros ficam meses ou anos e não recebem alta, porque depende da forma como cada um processa a própria compreensão de si mesmo, do seu caminho, da sua própria existência. Jesus naturalmente percebeu que os discípulos não tinham ainda ficado consolados e continua dizendo que ele vai pedir ao Pai que envie um outro paráclito. Ele vai embora, mas ele está suplicando ao Pai que envie um outro paráclito, e continua falando com os discípulos aquilo que ele já tinha falado, porque a partir do momento que ele diz que ele é a aletheia, a verdade, aquele que não abandona, aquele que não deixa cair no esquecimento, ele já tinha dito a eles: eu ficarei com vocês. Mas nem todos se deram conta disso. Então ele diz: eu estou indo, mas eu vou enviar o Paráclito, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. De novo ele diz: o Espírito da aletheia, o Espírito que vai recordar a vocês que vocês não estão esquecidos, que vocês não estão abandonados, que vocês não estão sós, que vocês estão acompanhados, que é o sentido da palavra paráclito em grego. Pará significa ao lado, e clito, que vem de kletos do grego, significa aquele que foi chamado para estar do nosso lado. É uma das acepções mais profundas e belas do Espírito Santo. Muitas vezes nós entendemos o Espírito Santo como aquele que ilumina, aquele que aquece, aquele que nos dá os dons, aquele que nos transmite aquela lucidez que nós gostaríamos de ter para caminhar no nosso itinerário rumo a Deus. Mas o Evangelho de João é o único que traz essa compreensão do Espírito. Ele é o Paráclito, ele é a presença espiritual do Cristo. Ele veio para estar ao nosso lado. E quando Jesus então diz isso, ele está dizendo que nós nunca estaremos sós, porque nós estaremos sempre acompanhados pelo Paráclito. Do nosso lado estará ele, não à nossa frente, não atrás, mas do lado, como uma companhia permanente, amiga de quem não nos abandona. E ele o chama de Espírito da verdade, que é o Espírito dele mesmo. O Espírito da verdade é o Espírito que nos ajuda mais uma vez a recordar, a perceber: não seremos abandonados. E se não bastasse, Jesus continua, parece que eles ainda não entenderam, e a percepção dele naquele momento é tão profunda, tão próxima, tão afetuosa, que ele diz: ele permanece junto de vós, mas ele já está dentro de vós. Eu não vos deixarei órfãos. E nesse momento então, é como se Jesus, naquele instante, revelasse a condição na qual eles, de alguma forma, penetraram. A condição da orfandade. Jesus viu que eles estavam se sentindo órfãos. E então ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Eu retornarei. Eu virei a vós. Talvez a condição da orfandade seja uma das condições menos refletidas por nós na nossa vida. E é uma das condições que mais nos afeta. Talvez pensemos que órfão é aquele que foi um dia abandonado pela mãe ao nascer. O órfão seja aquele que tenha sido deixado num lugar para ser adotado, no orfanato, em um lugar semelhante, à espera de alguém generoso que ali chegasse e pegasse aquela criança, aquele órfão, e o levasse para casa. Mas no fundo, todas as vezes que nós fazemos a experiência da solidão, do abandono, do sermos deixados, do sermos trocados, do sermos colocados em segundo lugar em relação a outra pessoa, de não recebermos
a devida consideração que nós esperávamos, nós penetramos de alguma forma no sentimento da orfandade. Vivemos essa realidade, que é uma realidade mais triste e profunda na vida do ser humano, porque nenhum ser humano dá conta de viver só, se a sua concepção de solidão não for abraçada pela compreensão da solitude. Parecem palavras semelhantes, parece um jogo de palavras, mas não. Solidão é aquela sensação em que a pessoa se sente só, sem ninguém para conversar, sem ninguém para compartilhar a vida, sem ninguém para deitar a sua cabeça num colo quando necessitado, nos dramas que enfrenta na sua existência. A solitude é, pelo contrário, a solidão povoada de sentido. É quando mesmo só, naquele lugar só da minha casa, naquele espaço só da minha vida, naquela travessia em que muitas vezes me sinto só e não posso contar com ninguém, mas eu não entro em desequilíbrio, eu não entro em pânico, eu não desanimo, eu não entro em depressão, porque é uma solidão povoada de sentido, é uma solidão compreendida, amada. Essa solidão é um dos conceitos de solidão mais decantados por São João da Cruz, místico espanhol, amigo de Santa Teresa de Jesus, que entendeu perfeitamente isso, e mesmo estando só, fisicamente só, nunca se sentiu só, porque ele se sentia sempre povoado pelo Paráclito. A sua solidão era povoada pela presença do Espírito da Verdade. Então ele nunca se sentiu abandonado, esquecido, deixado de lado. Porque na verdade, o pior esquecimento que nós poderíamos temer, muitas das vezes, não é o esquecimento que nós tememos. Nós tememos ser esquecidos pela mãe, pelo pai, pelo amigo, pela amiga, pelo marido, pela esposa, pelo filho, por aquela pessoa em quem nós depositamos tantas expectativas afetivas. E São João da Cruz recorda: estas expectativas podem nos frustrar. O pai pode nos frustrar, a mãe pode nos frustrar, o marido pode nos frustrar, a esposa pode nos frustrar, o filho pode nos frustrar, o amigo pode nos frustrar. O Espírito da Verdade jamais, o Paráclito jamais, ele não nos deixa, mesmo quando pecamos, mesmo quando nos afastamos de Deus, mesmo quando somos desobedientes à sua palavra, o Espírito está do nosso lado, ele não nos abandona. E talvez por isso a nossa contemporaneidade viva tantas espécies de orfandade: orfandade no lar, orfandade de sentido, orfandade de esperança, porque vive o tempo inteiro mendigando e esperando que o outro lhe dê esta presença que muitas vezes o outro não pode dar, porque também o outro é filho da orfandade, também o outro vive a relação da orfandade. Mas não é fácil viver isso, não é fácil viver isso com maturidade, com serenidade, com alegria, a não ser quando nós fazemos experiência do Paráclito, do Espírito da Verdade que está conosco. Enquanto nós não fizermos essa experiência espiritual, nós seremos sempre mendicantes de afeto, estaremos cobrando afeto uns dos outros, apontando o dedo uns para os outros e nos declarando órfãos escancaradamente uns para os outros, porque o outro não nos dá aquilo que nós achamos que o outro tem o dever de nos dar. Na missa de hoje, significativamente, recordamos também o Dia das Mães. Mães que representam simbolicamente na vida de todos nós aquela presença que acolhe, que acompanha, que está do lado, que não abandona, que não esquece. Embora saibamos que existem mães que esquecem, que existem mães doentes, que existem mães desequilibradas, que existem mães necessitadas de afeto, de compreensão, de tratamento, até psíquico. Mas não é delas que eu estou falando, porque elas são casos particulares de pessoas que na vida tiveram que lidar com esses desafios. Mas quando nós nos damos conta de que a mãe representa essa presença, nós temos que agradecer muito, porque são muitos os anos em que uma mãe acompanha um filho, se preocupa com ele,
se ocupa dele, está do seu lado. Então poderíamos dizer que as figuras maternas são figuras paracléticas, figuras do Paráclito, figuras desse Espírito da verdade, que não deixa o filho cair neste rio do esquecimento, do léter, em que a pessoa não se vê contemplada. Mas ao mesmo tempo, é preciso também fazer uma séria revisão da nossa vida. Nós estamos uns com os outros, convivendo num ambiente em que esta dimensão da orfandade é tão comum e da qual nós pouco temos consciência. E talvez por isso nós não lidemos uns com os outros com mais generosidade, compaixão e bondade, diante também dos limites que as pessoas têm e com as quais nós convivemos o dia todo. São pais que chegam em casa cansados, e quando chegam estão tão cansados do trabalho, preocupados com os lucros não recebidos no trabalho, com os desgastes do trabalho, desgastes esses emocionais, desgastes técnicos, desgastes físicos, desgastes mentais, e ao chegar em casa querem ver uma televisão, querem tirar o sapato, querem descansar. E o filho, por sua vez, sobretudo pequeno, espera que o pai ao chegar brinque com ele, que o pai ao chegar o abrace, que o pai ao chegar sente-se com ele no sofá, numa poltrona. E quantas vezes o pai nem se dá conta disso, porque infelizmente nós também vivemos numa sociedade em que essa inteligência espiritual e emocional é bastante carente, e pouco se fala disso, e como pouco se fala disso, também pouco se vive isso. Mas também as mães podem correr esse risco, quando na preocupação de cuidar demais se esquecem que o maior cuidado é o cuidado do olhar e da palavra. Não tenho dúvida, esses dois elementos são elementos salvíficos, salvadores e transformadores na educação de qualquer pessoa, porque quando você olha para alguém no olho dela, você está contemplando aquela pessoa, você está abraçando aquela pessoa com seu olhar, você está dizendo para aquela pessoa que ela não é secundária, que ela é importante, que naquele momento em que ela está diante de você, o seu olho está depositado sobre ela, e não sobre o celular, e não olhando para as estrelas, e não olhando para o lado. É um ato consciente que pais e mães precisam aprender quando estiverem diante de um filho. Quando um filho procura você para conversar, não saia andando, não olhe para o lado, não converse deixando de olhar para ele ou para ela. É preciso descansar o seu olhar no olhar agoniado do seu filho, porque ao descansar o seu olhar no olhar dele, que sofre da angústia, do padecimento, da necessidade de ser escutado, também o olhar dele descansará no seu olhar, também o olhar dele encontrará porto seguro no seu olhar, também o seu olhar sem desorientado, portanto, encontrará no seu olhar um horizonte. É um exercício. Educar não é fácil, ser adulto não é fácil, colocar-se à disposição do outro como quem quer estender para o outro um braço de ajuda não é fácil. É amor, doação permanente, é muito exigente, e às vezes, muitas vezes, mais do que nós pensamos, é preciso nos esquecer da nossa orfandade para colocar em primeiro lugar a orfandade do outro que precisa de mim, que conta comigo, que espera de mim um rumo, um oriente, um sentido. A palavra de Cristo, na missa de hoje, nos traz grande paz. Ele não somente repete mais uma vez, com a consecução das terminologias que ele vai usando, das imagens, ele é a verdade, ou seja, ele não nos deixará abandonados, esquecidos, deitados eternamente no ostracismo daquele rio do esquecimento da mitologia grega que era o léter. Ele nos tira de lá, mas isso não foi suficiente para alguns discípulos, eles não foram capazes de entender. Ele insistiu que vai enviar o Espírito da verdade, o Paráclito, que vai estar do lado deles para recordar a eles que eles não foram esquecidos. E se não bastasse, ele repete pela terceira vez: eu não vos deixarei órfãos. Por que esta preocupação? Eu virei a vós. E quando ele diz isso, ele traz então uma palavra de esperança.
uma palavra de esperança que traz paz também ao nosso coração. Meu irmão e minha irmã, é inevitável na travessia desta existência que se chama vida, nós nos sentirmos esquecidos em alguns momentos, não lembrados, e sermos visitados por esse sentimento de orfandade, de abandono, que talvez seja o maior medo dos seres humanos, não somente dos idosos, que vivem talvez essa realidade de uma forma tão profunda em algumas famílias, mas também dos adultos e dos jovens, que têm relações superficiais, que não têm tempo um para o outro, que conversam horas e horas à distância por um mecanismo do celular, mas que quando estão presentes não são capazes de criar uma relação madura, presentica, responsável, imanente, em que um está na presença do outro, olha para o outro e se constrói na alegria da presença do outro. É urgente esta consciência que precisamos abraçar. É urgente essa nossa conversão da presença. É urgente esse nosso buscar um novo rumo na nossa existência. Comecemos por nós, ainda que poucos, seremos capazes de irradiar um fio de luz. Ainda que poucos, porque somos muito poucos nesta igreja em relação a tanta gente nessa sociedade de Belo Horizonte, de tantas pessoas que vivem nessa região metropolitana. Mas não tenho dúvida, o pouco que nós fazemos vai como num efeito maravilhoso de iluminação ou de radiação, ajudando as outras pessoas a se sentirem também presentes, vistas, reconhecidas, recordadas, não esquecidas. E como é que nós fazemos isso? De uma forma muito simples, sendo educados uns com os outros, cordiais uns com os outros, deixando de ser ríspidos nas nossas respostas, nas nossas angústias, nas nossas ansiedades, em nossas pressas. E quando estivermos diante de alguém, é preciso parar. Se não for possível, peça desculpas e diga: nesse momento eu não posso, porque eu preciso urgentemente fazer isso ou fazer aquilo, ou tomar um rumo, tenho uma reunião, tenho um trabalho, tenho um táxi me esperando, não sei o que. Mas é sempre preciso justificar para o outro, porque como eu disse, além do olhar, é a palavra que dá sentido ao olhar. Quando então, diante de alguém que nos olha e nos contempla, a palavra preenche de sentido aquele olhar, o olhar deixa de ser um olhar vago, deixa de ser um olhar sem sentido, um olhar aparentemente parado diante de outra pessoa, porque a palavra reveste de uma roupagem aquilo que o olhar muitas vezes não é capaz de expressar. E não custa dizer se não é possível, mas não custa dizer que em outro momento dará o tempo que a pessoa merece receber. Este ensinamento de Jesus nos traz então uma dupla dimensão. A primeira é a certeza de que Ele não nos abandona. Nós não seremos esquecidos. Por Ele, nós jamais seremos deixados de lado. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, a verdade que significa aquela realidade que não nos deixa cair no esquecimento, já nos foi dado. É o Paráclito, Ele está do nosso lado. Não nos sintamos abandonados por Deus, não nos sintamos esquecidos por Ele. É uma lástima se assim nós nos sentimos, porque Ele de fato, verdadeiramente está presente na nossa vida. Ele nos acompanha, Ele não nos deixa. Por outro lado, é preciso entender também que quando Jesus fala isso com os discípulos, Ele não somente os está consolando para que não fiquem desbussolados, sem rumo ou perdidos. Ele os está ajudando a se darem conta de que isto que eles recebem, eles também precisam ser transmissores desta beleza, doadores desta beleza. Espero sinceramente que essa geração que passa pela Igreja São Bento, que aqui reza, que aqui busca se converter, que aqui está todos os domingos na sinceridade do coração, buscando a Deus, não seja simplesmente uma geração de pessoas que vivem a orfandade, de pessoas que estão aqui também órfãos de alguma coisa,
necessitadas de alguma coisa, na expectativa de escutar alguma coisa e de vivenciar alguma coisa. Mas que seja muito mais do que isso, que ao sair por esta porta ao final da missa, saiamos agradecidos, com o coração regozijante, recordando aquele belo texto do Salmo, e ao partiram chorando, com as suas mãos vazias, ou talvez carregando as sementes, mas ao voltaram transbordantes de alegria e cantando, porque as sementes tinham frutificado. Que maravilha! Sabemos que nós portamos essa semente, mesmo na carência da orfandade que nós vivemos, mas essa semente, adequadamente cultivada, portará frutos. Alguns frutos virão imediatamente, outros não, mas a esperança não decepciona, como ensina São Paulo. E se nós somos filhos da esperança, nós sabemos, mais cedo ou mais tarde, nós haveremos de frutificar isso. Saiamos então hoje desta igreja, animados por essa verdade, consolados pela presença do Paráclito, e nos tornemos também outros Paráclitos em nossa vida. Quando tivermos que nos colocar um ao lado do outro, não nos coloquemos para acusar, para reclamar, para apontar o dedo. Não é essa a nossa função de cristão nessa vida. Se tivermos que nos colocar ao lado de alguém nessa vida, que seja para ajudar a pessoa a viver melhor o drama da sua própria orfandade. E se não tivermos um olhar ou uma palavra, estendamos nossa mão. Às vezes o silêncio e a simples presença poderá ser para o outro sinal de que ele não está só, de que ele está acompanhado, de que ele tem alguém que o compreende, que está do seu lado, mesmo quando as palavras são pobres e o olhar também esteja cansado.